Então, dentro do que nós estamos discutindo, dentro da patologia, certo? Que é o estudo das enfermidades, dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais, em nível de célula, tecido, órgão, nós vamos seguir, então, discutindo interpretação dos exames laboratoriais, tá? Então, coloquei para vocês, na realidade, de 22 exames, nós vamos dar sequência a esses estudos. Eu gostaria de só retomar, nós já pontuamos sobre diversos cuidados que devem haver quando nós vamos fazer a interpretação, ou seja, temos a interpretação convencional, né, e temos a interpretação funcional, que é o que nós vamos seguir discutindo hoje, para poder entender esse estudo dos processos que envolvem as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais. Então, temos que entender a interpretação funcional e não somente a interpretação observando valores de referência. E eu gostaria de estar discutindo com vocês, dando sequência aonde paramos na aula passada. Então, fizemos uma aula inicial discutindo alguns cuidados sobre coleta de exame, discutimos também algumas nuances do exame hemograma, mas eu comecei discutindo com vocês na semana passada sobre o coagulograma, tá? E eu quero só me ater aqui a alguns detalhes, porque eu estou casando aulas de farmacologia e patologia. Nós vamos estar discutindo, no primeiro momento, dentro da patologia, a interpretação de exames laboratoriais, mas eu gostaria já, de forma inicial, de retomar que na aula passada pontuamos sobre o coagulograma. E quando avançarmos hoje, depois desse nosso primeiro momento, que avançarmos para estudar a farmacologia, e nós vamos adentrar dentro do tema anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e trombolíticos, quando adentrarmos ao tema da farmacologia, de medicamentos que atuam como anticoagulantes, de medicamentos que atuam como antiagregantes plaquetários, ou fibrinolíticos, ou trombolíticos, muitas vezes vocês vão escutar esse tema, nós precisaremos lembrar alguns detalhes do coagulograma. Bem, não vamos nos esquecer, eu vou passar rapidamente sobre esse tema, porque vamos abordar após o intervalo isso, tá? No próximo momento. Então, não vamos nos esquecer do seguinte detalhe. Quando eu tenho um tecido íntegro, quando eu tenho um vaso que não está lesado, tá? Eu tenho plaquetas em repouso. Os senhores se lembram, já vamos passar novamente pelo hemograma. Lá no hemograma nós observamos série vermelha, série branca e série plaquetária. Não vamos nos esquecer que quando eu tenho um vaso íntegro, eu tenho plaquetas em repouso. Quando eu passo a ter uma lesão, quando eu tenho uma lesão destes vasos, certo? Eu tenho uma exposição do colágeno subendotelial, do colágeno que está presente dentro desse vaso, desse tecido. Este colágeno subendotelial está presente nele, está contido nele um fator chamado fator de von Willebrand. Fator de von Willebrand. O que é o fator de von Willebrand? É um polímero. Então, este fator de von Willebrand, presente no colágeno subendotelial, vai fazer o quê? Vai ativar de forma inicial plaquetas que estão ali próximo em repouso. Estas plaquetas que estão ali em repouso vão liberar ADP, tromboxano A2 e trombina e vão dar sequência a uma cascata de coagulação. Vou repetir. Quando nós temos um tecido íntegro, quando nós temos um vaso íntegro, nós temos plaquetas em repouso. Quando eu tenho uma lesão,
o que acontece? Eu tenho a exposição do colágeno subendotelial, eu tenho imediatamente a exposição, a ativação de um fator, de um polímero chamado fator von Willebrand. Esse fator von Willebrand vai trazer as plaquetas que estão próximas, e estas plaquetas que estão próximas vão começar a formação daquele tampão primário, e estas plaquetas vão liberar ADP, tromboxana 2 e trombina, que vão ativar novas plaquetas, e nós vamos discutir isso. Eu só estou colocando isso agora para vocês, porque nós estamos discutindo interpretação de exames laboratoriais e patologia. Mas nós vamos discutir isso em farmacologia, drogas que atuam como antiagregantes plaquetárias, drogas que atuam como anticoagulantes e drogas que atuam como trombolíticas, como fibrinolíticas. Então, por que é que nós precisamos entender o coagulograma? Tá? Porque esse coagulograma, muitas vezes, ele é feito para quê? Ele é feito simplesmente para um pré-operatório, mas muitas vezes nós também estamos observando o quê? Pessoas que estão utilizando medicação porque tiveram um infarto e tem que cuidar com os trombos. Nós vamos discutir isso no momento próximo. Estou passando aqui, então, o hemograma. Como dissemos, temos a parte vermelha, temos a parte branca, o leucograma, e temos as plaquetas, que eu comecei falando um pouquinho sobre isso, e vamos seguir discutindo isso em farmacologia. Só para os senhores retomarem, já passamos esses itens na aula passada. Discutimos um pouquinho sobre policidemias, anemias, avançamos discutindo um pouco sobre série vermelha, discutimos um pouco sobre série branca, as plaquetas discutimos, eu coloquei propositalmente esta aula de patologia, culminando com a aula de farmacologia, para quê? Para que a gente possa discutir estes temas em conjunto e interligando essas informações. Então, estamos discutindo plaquetas aqui em patologia, no hemograma, e vamos discutir anticoagulantes, antiagregantes e trombolíticos lá na farmacologia, tá? Para que esses temas caminhem juntos. E quando estivermos discutindo lá em farmacologia antiagregantes, anticoagulantes e trombolíticos, vou visitar drogas que atuam no sistema cardiovascular, porque faz parte do tema, tá? Então, dando sequência, creio que paramos aqui no nosso último encontro, fomos até plaquetas e trombócitos na parte 1, né, que são também conhecidos como trombócitos. Aqui eu vou seguir falando sobre o exame, o parasitológico de fezes, um exame que hoje não está sendo muito realizado. Por quê? Porque nós temos, devido à praticidade, na realidade, né? Então, hoje nós temos alguns medicamentos que pegam protozoários e pegam os eumintos, aquelas dois grandes blocos que os senhores já estudaram em parasitologia. Então, eles pegam esses dois grandes blocos. O medicamento mais conhecido, para quem não está familiarizado, é um medicamento chamado albendazol. Tá? E aí ele tem diversos nomes comerciais. No SUS, ele vem com este nome, albendazol, e ele é dose única. Não se esqueçam, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, ele é dose única, mas dose única não é única dose. Então, ou seja, tomar um comprimido, dose única, um comprimido ao dia. Mas para algumas parasitoses, nós usamos um comprimido ao dia por 3 dias, um comprimido ao dia, muitas vezes, por 5 dias. Então, ele é dose única, não é única dose, não confundam. Bem, dentro deste contexto, nós podemos observar diversos fatores na interpretação de exames laboratoriais. Por exemplo, um exame muito conhecido, para quem já está atuando na área, sabe, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, certo? Então, muitas vezes você está desconfiado de que tem uma lesão no trato gastrointestinal, a pessoa tem alguma limitação financeira, ou você tem alguma limitação para fazer a solicitação desse exame. O que é que você faz? O profissional pede um exame chamado presença de sangue oculto nas fezes. Os senhores depois vão se informar de uma forma mais intensa
que existem algumas restrições do que pode ser ingerido nos dias que antecedem a realização desse exame. Ou seja, eu não posso comer beterraba, você, por exemplo, geralmente não vai tomar uma fantaúva, você não vai comer carne vermelha, principalmente uma passada, porque o sangue vai mascarar o resultado da presença de sangue oculto. A gente quer saber se tem sangue saindo do seu trato gastrointestinal e não proveniente de alimentos, tá? Outra coisa que você pode observar, é uma coisa até, vocês podem até achar ridículo o comentário, mas é interessante pontuar. Às vezes, você vai observar, por exemplo, a presença de macronutrientes. Às vezes a pessoa evacua, e ela evacua e sai em pedaços de alimentos inteiros, não digeridos, tá? Com, às vezes, algum problema quando se diz respeito ao processo enzimático, o trabalhar essa digestão. O Brasil tem muitas pessoas desdentadas, pessoas que, por lutarem no dia a dia e não tiveram tempo de cuidar da sua saúde bucal, pessoas às vezes não faz a mastigação correta ou realmente tem algum problema no trato gastrointestinal, você vai ver a presença de macronutrientes no exame. Então é importante relatar isso até para o profissional que solicitou o exame esteja tomando as providências, às vezes encaminhando essa pessoa para um nutricionista, relembrando que o parasitológico de fezes, poucos médicos hoje solicitam, a não ser que seja para pedir uma presença de sangue oculto, ou para observar mesmo a presença de macronutrientes, mas geralmente, por parasitas como um todo, geralmente eles não pedem. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos aí medicamentos que são distribuídos, medicamentos de amplo espectro, que são distribuídos de forma gratuita, a contraindicação dele não é muito grande, e dá para se usar com uma certa segurança. Então, o que acontece? Eles passam o medicamento e não solicitam o exame in loco, né? Também nós podemos observar ali, vocês vão observar a presença de vermes adultos. Durante o tempo que eu trabalhei em laboratório, isso é muito comum, tá? O enteróbios vermiculares, por exemplo, é comum a pessoa coça o ânus, né? O oxiurus, a pessoa coça o ânus e sai com os vermezinhos mesmo, adultos, às vezes, embaixo da unha. É comum criança vir com o vermezinho, coça o ânus durante o dia, tá brincando lá, jogando bola, dá uma coceirinha, ele coça, e vem com a mãozinha toda suja lá, com o dedinho meio cheiroso, né? O vermezinho embaixo da unha. Então é comum você ver, às vezes, vermes adultos, sempre lembrando que no caso do enteróbios vermiculares do oxiurus, ele migra para a região perianal, geralmente à noite, tá? A pessoa coça o ânus, geralmente à noite. Também é comum proglotes, por exemplo, de tênis, isso é comum, já estive sem expor os pacientes, mas já estive no dia a dia e no trabalho no laboratório, pessoas chegarem lá com um vidrinho de maionese daqueles pequenininhos, com metade dele com um proglotes de pene aí que vocês estão tendo a oportunidade de ver neste slide. É uma imagem diferenciada, na realidade, né? Então, dando sequência, como nós falamos sobre enteróbios vermiculares, só vou pontuar para vocês, então sempre lembrando que quando eu falo sobre medicamento, eu não estou orientando aos profissionais que ouvem essa aula nesse momento a indicarem, a fazerem indicação, mas eu gosto sempre de ilustrar, quando me é possível, o nome de alguns medicamentos para vocês se apropriarem desses conceitos. Então, o enteróbios vermiculares ou oxiurus tem um dos medicamentos que mais pegam ele, é o emboato de pirvine, um medicamento chamado Pirpan. Ele, se não me falha a memória, ele vem com 6 comprimidos na caixinha e você toma um comprimido a cada 10 quilos. Então, eu tenho 40 quilos, 4 comprimidos. 50 quilos, 5 comprimidos. 60 quilos, 6 comprimidos. E se eu tenho 90 quilos, 100 quilos como professor, você toma só os 6 comprimidos, porque você está procurando matar o verme e não o cara que está tomando o remédio. Né? Então, fotos de verme adulto. Também aqui eu coloquei algo interessante, só para a gente retomar quando se fala do exame de fezes. Às vezes você quer saber se a pessoa está bebendo água ou não. Então, eu coloquei aqui de uma forma mais diferenciada o palavreado, né? Mas quanto à evacuação, comportamento de fezes, sinal de que seus componentes são menos densos que a água. Então, às vezes, você evacua e as fezes ficam assim mais por cima da água, né? Então, sinal por quê? Que você não está tomando água da forma adequada. E se ela é mais densa, ela está compacta, não é? Se ela já desce ali naquela água que tem no vaso sanitário, significa que você está tomando água
de uma forma mais adequada, certo? Eu creio que eu fui claro aí com o comentário, né? Aqui eu tomei a liberdade, senhoras e senhores, de colocar um exame chamado creatina. Não confundam com creatinina. Creatina, então vocês vão ver que o valor de referência é de 0,1 a 0,4 miligramas por decilitro. Os senhores vão ver outras formas de resultado. Nanogramas, picogramas, este é miligramas por decilitro. Então, aqui está o resultado, isso é um exame real de uma mulher, ela poderia estar de 0,2 a 0,7, está com 0,48. Então, quando se pede o exame de creatina? Então, participa da contração muscular, está aumentada quando da suplementação exógena, mas, então, tem muitas pessoas que fazem atividade física, e o que acontece? Elas tomam a creatina, elas suplementam de forma externa. Eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que já tomou ou conhece alguém que toma, então isso é comum, é um suplemento muito utilizado. Não estou orientando o seu uso, tá? Mas é muito utilizado. Então, a creatina muitas vezes está aumentada quando a suplementação exógena, mas seu aumento também está ligado a casos de necrose e outras lesões musculares esqueléticas, utilizada de forma semelhante a CK, em miastenia grave. Então, vamos só entender uma coisa. Muitas vezes, o exame que mais nós pedimos para ver necrose cardíaca não é a creatina, mas também poderíamos pedi-la. O que mais pedimos é a CK e a CKMB, tá? Mas a creatina também está ligada com contrações musculares, mas ela está presente na musculatura do corpo como um todo, tá? Produz um metabólito chamado creatinina, que em disfunções renais ela se altera. Então, a creatinina junto com a ureia são os exames que nós pedimos quando você entende que está passando por uma lesão renal. Aqui eu coloquei para nós um exame de urina, tá? É um exame comum, é um exame barato. Não nos esqueçamos que quando você vai fazer um exame, é importante você entender que ele tem que ser, muitas vezes é interessante que ele seja fácil de se colher e que também tem um custo acessível, porque às vezes a pessoa, você vai solicitar um exame e a pessoa não tem condições de fazer. Então, o profissional prescritor tem que estar atento a isso. Então, junto com o hemograma e o exame de fezes, creio que o exame de urina são os exames mais pedidos hoje no Brasil de forma disparada. Pelo menos esses 30 anos aí que eu estou caminhando dentro de laboratório, é um exame bem comum, bem conhecido e bem fácil de se interpretar, tá? Então, nós vamos lá. Cor, geralmente amarelo, citrina. Está amarelo escuro. A pessoa pode não estar bebendo água da forma adequada. Está esverdeado. Isso pode ser devido, por exemplo, ao uso de algum tipo de medicamento. Tem medicamentos para infecção de urina, meninos e meninas, senhoras e senhores, que deixa a urina da corzinha do Incrível Hulk, verdinha, tá? Por exemplo, se não me falha a memória, o Cistex. Não estou fazendo propaganda, estou só pontuando para vocês. Então, às vezes, quando você vai lá no laboratório, as pessoas perguntam, você está tomando algum remédio? Não, não estou tomando um remédio. Mas a urina chega esverdeada, você tem que pensar. Pode ser alguma patologia, mas pode ser que a pessoa não quis contar ou se esqueceu de contar que ela está tomando um medicamento, por exemplo, como esse que eu acabei de citar. Volume, 50 ml. Geralmente a gente usa lá 50 ml. Mas é importante entender que às vezes vem 20, vem 15. Por quê? Porque a pessoa está com dor a urinar, está com muita dor. Ela está com um problema a nível de cólica, ela está com dor, está com uma infecção, está com uma inflamação, e às vezes vem lá 15, 20 ml. Quando você vai interpretar esse exame, é importante você entender isso, porque se ele conseguiu colher só 15, 20 ml, realmente, muitas vezes, significa que ele está com dor, tá? O aspecto ligeiramente turvo, espero que todos estejam acompanhando comigo aí, o aspecto ligeiramente turvo, isso nos leva a pensar que a urina está concentrada, então, por exemplo, está com cristais, os senhores vão ver lá embaixo na microscopia de sedimento, podem estar presentes cristais, não é o caso. A pessoa realmente pode não ter feito o quê quando a urina está turva? A pessoa vai fazer xixi, ela não fez xixi, ela tem que colher o jato médio. Então ela vai, faz um pouquinho de xixi fora, prende a urina,
e aí ela colhe o jato médio. Então, talvez ela não colheu o jato médio. Densidade. A densidade tem que estar em torno de 1.000. Quanto mais próximo de 1.000, a densidade da água. Então, assim, está 1.005. Essa pessoa provavelmente está bebendo bem água. Ah, está 1.015, 1.020, 1.025. A pessoa não está bebendo água, ou às vezes você junta o quê? A densidade dela está alta e a cor está diferente, isso é mais está mostrando que a pessoa está fazendo a ingestão de algum tipo de medicamento, tá? E aqui nós vamos seguindo agora alguns itens que eu coloquei para vocês. Por exemplo, proteínas. Está presente proteínas? O que é que nós temos que pensar? Então, aqui no caso, está ausente, tá? Mas se tem proteínas presentes, nós provavelmente podemos ter lesão renal. Glicose é uma forma de você observar aqui, ó, glicose. Na urina, você passa uma tirinha que vai mostrar se tem glicose presente ou não. Eu estou fazendo a urina de alguém que não sabe se é diabético, que a glicose está alterada aqui, você vai pedir para ele fazer um examezinho de glicemia, tá? Então, dá para você observar. A pessoa é diabético, tipo 1 ou tipo 2, diz que está controlando, mas a urina está aqui, glicose lá em cima. Então, provavelmente essa pessoa está se enganando e tentando te enganar. Corpos cetônicos, a utilização de gordura como fonte energética. Então, aqui, olha, quando nós observamos o corpo cetônico, o que é que nós temos que observar? Quando eles estão ausentes, sim, eu estou usando a glicose provavelmente como minha principal fonte de energia. Quando eu estou usando corpos cetônicos, ele está presente na urina, então significa que eu estou queimando gordura, estou utilizando gordura como fonte energética, consequentemente eu estou com o meu diabetes provavelmente descontrolado. Aqui, quando falamos da bilirrubina, então nós podemos também observar problemas hepáticos, vocês vão ver aqui, ó, tem lá urobilinogênio e bilirrubina, nós estamos observando funções hepáticas, tá? Urobilinogênio, então, algum problema hepático ou hemolítico, e aqui não está presente na parte de cima, aqui no físico-químico, mas, por quê? Porque não aconteceu, tá? Mas muitas vezes vocês vão ver lá escrito nitritos, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. O que é que acontece? Bactérias transformam nitratos em nitrito. Bactérias transformam nitratos em nitritos. Então, aqui embaixo de hemoglobina, muitas vezes vem lá nitrito positivo. O que significa? Que eu tenho bactéria. Mas muitas vezes eu tenho bactéria porque a pessoa está com uma infecção de urina realmente, e muitas vezes eu estou com bactéria por quê? Porque a pessoa não fez a coleta da forma adequada, tá? Então ali também nós vamos observar na parte de baixo do exame, no final ali, células epiteliais, quando elas estão muito aumentadas, ou é problema de coleta, ou é problema de infecção. Os leucócitos geralmente demonstram infecção, já discutimos no semestre passado muito sobre os leucócitos, né? E aí suas subdivisões, no exame de urina não aparece se é leucócito do tipo linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo, mas muitas vezes eles aparecem, isso significa infecção. Filamentos de muco presentes ali embaixo do sedimento, muitas vezes nos levam a pensar em inflamação. Os cristais presentes significam o quê? Distúrbios físico-químicos na urina, por exemplo, a alimentação. Eu estou apresentando cristais de oxalato de cálcio, ou outros, tá? E às vezes é porque eu estou comendo muito tomate, eu estou comendo excessivamente frutas, por exemplo, como o abacaxi. Então, às vezes, o cristal aparece por algum descontrole da sua alimentação. Às vezes também aparecem leveduras, certo? Que são, na realidade, fungos. Eu vou dar uma sequência agora, eu já vou estar praticamente encerrando e abrindo para perguntas. Eu vou dar uma sequência agora para vocês, só para a gente falar do lipidograma. Às vezes as pessoas chegam e querem fazer um exame chamado lipidograma. O que é isso? Geralmente, os laboratórios padronizam, quando você vai fazer um lipidograma, se você pedir um lipidograma, ele vai fazer colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos e o colesterol não HDL. Quando vem escrito lipidograma, geralmente os médicos querem todo o teu perfil lipídico. Colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos e o colesterol não HDL. Talvez a pergunta, já discutimos isso em sala de aula, não se esqueçam de que, eu posso viver sem essas gorduras? Não se esqueçam
que as suas células possuem uma bicamada lipídica. Não se esqueçam que essa gordura também é estrutura para a formação de alguns hormônios, serve como isolante térmico, entre outros fatores. Então, o que nós queremos é um controle do perfil lipídico, e não que ele fique zerado, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui um exame de colesterol total, resultado 159, valor de referência para adultos abaixo de 190. Prestem atenção, como já dito no começo da primeira aula de interpretação de exames laboratoriais, que conforme o laboratório é o método que ele utiliza e é também o valor de referência. Vocês vão ver valores de referência. Por exemplo, quando eu me formei, lá em 1900 e alguma coisa, o colesterol total aceitávamos até 250, que eram exames que pediram para que novas avaliações, levando em considerações pessoas que estavam tendo infarto do miocárdio, problemas do sistema circulatório, solicitaram que fosse abaixo de 200. Agora, em 2020, já estamos observando solicitações para que ele se mantenha abaixo de 190. Isso vai se ajustando, tá? Então, como nós já dissemos, LDL é lipoproteína de baixa densidade, HDL lipoproteína de alta densidade. Os senhores se lembram, a gente conhece popularmente o LDL como o colesterol ruim, né? E o HDL como essa lipoproteína de alta densidade, como o colesterol bom, certo? Então, aqui um resultado de exame, eu gosto de trazer, quando a gente faz interpretação de exame laboratorial, o resultado de um exame, porque é isso que você vai pegar na mão no dia a dia, tá? Este resultado, desta maneira, tá? Então, o que é que nós estamos observando? Um HDL de 63. Para adultos, solicitamos que ele esteja superior a 40. Ele está a 63. Depois eu vou discutir com vocês uma interpretação funcional. Quero que os senhores vão prestando atenção. Por exemplo, ele está em 63. E significa que a pessoa está fazendo atividade física. A princípio, entenderíamos que ela está fazendo uma atividade física. Vamos só relembrar daqui a pouco, nós fizemos um exame da creatina. A creatina realmente confirma isso? Ela está fazendo uma atividade física? Realmente confirma? Então, nós vamos estar discutindo isso já já, tá? Para a gente entender essa interpretação funcional. Vamos casar esse exame de HDL. Essa pessoa realmente é atleta, ela está fazendo atividade? Como é que está a creatina, o exame que nós acabamos de ver? Como é que está a urina dela, a densidade? Está perto de 1.000? Então, nós vamos estar discutindo para chegar a algumas conclusões. Aqui o resultado do colesterol desta mesma paciente é 78 e a solicitação é que o valor de referência para adulto, tá, que esteja abaixo de 130, está em 78. Então, só para a gente estar encerrando esse termo colesterol e dislipidemias, né? Então, o colesterol é um composto químico gorduroso que integra a membrana das células do organismo, assim como participa da síntese de hormônios, como já pontuado, né? Testosterona, estrógeno, cortisol. Origem endógena, maior parte sintetizada no fígado, e exógena, que vem da alimentação e suplementação. Ele é carreado e distribuído por lipoproteínas, LDL, VLDL, HDL, faz o caminho contrário, né? Então, o HDL faz o caminho contrário, leva essa gordura para ser retirada, retira o excesso de colesterol e leva para o fígado para eliminar. Aqui um resultado de exame de triglicérides, do triglicerídeo, tá? A solicitação é que para adultos ela esteja, que jeito? Inferior ao quê? A 150 miligramas por decilitro, certo? Então, a ideia é essa. E aí também observando sempre, aqui eu sei a idade desse paciente, né? É um adulto, então que esteja inferior a 150, nós estamos com um valor de 95. E aqui uma explanação rápida sobre triglicérides, de origem endógeno, fígado transforma carboidratos em excesso em triglicerídeos e direciona para tecido adiposo, e exógeno através da alimentação, principal gordura do nosso organismo, e servem como reserva energética, sendo utilizados quando necessário. Seu aumento vem geralmente acompanhado do quê? De um HDL baixo. Então, eu tenho triglicérides alto, inversamente proporcional àquele colesterol bom, né, que a gente chama HDL, ele diminui. Quando altos, produzem alterações a nível de pâncreas.